Então, eu nasci em outubro, dia 22 de outubro de 1978. Sou da cidade de Naviraí e nós viemos, a família veio para Rondônia, eu tinha apenas 5 anos. E de Rondônia nós viemos, na época, para Rolim de Moura. Quando Rolim de Moura era só uma terra, um chão ali, chamava de feirinha. Tinha umas pinguelas ali onde passava, né, a gente chamava. E para São Miguel, meu pai veio alguns meses antes, na época, buscar terra, né, atrás de terra, né, fazer marcação. E após uns 6 a 8 meses, a família veio aqui para São Miguel do Guaporé. E na época tinha muita malária, eu particularmente, toda a família, exceto o meu irmão, todos, né, tiveram o mal da malária, né. E quando eu cheguei em São Miguel já tinha umas 5 ou mais famílias, né, algumas delas como Tião Pinto, Seu Arlindo, o Seu Arlindo Diniz. A rodoviária era na casa dele, né? E por sinal ali ele acolhia as pessoas da forma que dava para fazer, né? Da maneira que ele podia fazer, era ali, era o restaurante, era a rodoviária, era o hotel, era tudo na casa dele. Seu Arlindo é pai do Cabeção, do Cleve, dos Tomás, né? Arlindo Diniz, se não me engano, né? E São Miguel tinha uma rua feita de trator de esteira só até ali mais ou menos pela Igreja Católica, né? Eu me lembro que ainda criança eu brincava de carrinho ali, né? Os carrinhos eram feitos de madeira, de pau, madeira, né, mesmo, né? A gente mesmo fazia os próprios brinquedos e para fazer a rodinha do carrinho pegava o chinelo velho, colocava 2 pregos e girava os pregos para fazer a rodinha, né, certinho. Então a infância foi mais ou menos assim. Então, falar da minha mãe é um tanto fácil. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, né? A minha mãe, ela atua muitos anos na área da saúde. Na época, podia começar a trabalhar muito cedo, ela começou aos 14 anos, como ajudante de enfermeira. Logo após ela começou a fazer os cursos, auxiliar de enfermagem, muito depois técnico de enfermagem, e se aposentou como técnico de enfermagem. Tem menos de 3 anos que ela, aproximadamente 3 anos que ela se aposentou, e hoje ela está com 69 anos, né? Então, falar sobre a minha mãe é fácil, porque a minha mãe, para mim, é um exemplo, né? Minha mãe, para mim, é um exemplo em muitas coisas. Entre elas, na época não existia essa nomenclatura, né? Mas entre elas, sobre o empreendedorismo. A minha mãe era empreendedora sem saber, né? Isso é incrível, porque a minha mãe foi uma das primeiras, ou talvez a primeira, não lembro, das vendedoras de produtos cosméticos aqui. E a minha mãe chegou a receber um caminhão praticamente lotado, desses caminhões 3/4, só para ela. 40, 60 caixas só para ela. Ela tinha quase 50, 47 ou 50 vendedoras que ela atendia. Era uma das líderes da região, né? E durante esse tempo a minha mãe ganhou muitos prêmios, ganhou moto, ganhou fogão, ganhou panela, incontáveis. E ela usava estratégia, né, da maneira dela. Era incrível isso. Hoje a gente pensa. Ela não ficava com aqueles prêmios todos, ela sempre distribuía. Ela marcava as reuniões com as vendedoras, chamava esse pessoal para um almoço, para um jantar num final de semana, num domingo principalmente, e ali ela sorteava das 47 ou 50 vendedoras, aquelas 10 que mais se destacava, e sorteava lá um jogo de panela, um fogão, chegou a sortear ferro elétrico e assim por diante. Então a minha mãe sempre foi uma pessoa muito simples, e eu aprendi muita coisa com ela nesse sentido. Sempre buscar lutar todos os dias, né? Acordar cedo de madrugada mesmo e dormir muito tarde, sempre lutando. Nós somos religiosos, né? Nós acreditamos em Deus, né? Respeitamos quem não acredita, que
é um direito que a gente tem, né? É uma crença de cada um, mas crescemos nos princípios cristãos e acreditamos muito. Eu tenho várias experiências, mesmo com Deus atuando na minha vida, como base de sustentação da minha vida, da família, né? E minha mãe tem uma fé inabalável, né? A minha mãe, ela já sofreu muito devido à perca de um irmão que eu tive, né? E assim, mas ela é uma pessoa muito forte, é uma pessoa forte. É uma baiana de sangue criada em Mato Grosso do Sul, né? E minha mãe até hoje ela faz coisas que poucas pessoas fazem, né? Então assim, eu aprendi muita coisa com ela e para mim ela é um grande exemplo de vida, né? Minha mãe é muito lutadora, o que ela pode fazer pelas pessoas, nunca foi só pelos filhos, ela tem feito até hoje, né? Ela tem um coração enorme, muito justa, muito correta. Eu fico até meio sem palavras em dizer sobre ela, né? Realmente. A minha juventude foi praticamente São Miguel, até os meus 14, 15 anos, desde quando eu cheguei aqui, 5, 6 anos de idade, eu cresci aqui em São Miguel, né? Aqui em São Miguel eu fui carroceiro, até tem uma história muito engraçada, né, que algumas pessoas mais antigas sabem. Eu fui uma vez fazer um frete, um carreto, como se dizia na época, era por volta de umas 5 horas da tarde e o pessoal que veio de fora não tinha transporte e queria levar um motor estacionário para o sítio. E era aqui na linha 82, lá no final, dava uns 20, 22 quilômetros. E eu, de maneira inconsciente ou inconsequente, eu peguei aquele frete, coisa que os outros carroceiros não quis pegar, pelo horário e pelo risco também. Mas eu, naquele afã de querer ganhar um dinheirinho para ajudar dentro de casa, eu peguei aquele frete, aquele carreto e fui. Não me lembro o valor, talvez nos dias de hoje 30, 40 reais, mas deu por volta das 9 horas da noite e minha mãe ficou preocupada. Minha mãe se preocupou e nessa época hoje então coronel Crispim, o Edilson Crispim, ele era soldado, né, e trabalhava aqui. E ele, a mãe foi até o destacamento na época e chamou eles, né, 2 policiais militares, para ver o que tinha ocorrido. E eu me recordo que depois ela contando, ela teve que abastecer a viatura, que era aquelas Toyota Bandeirante, que não tinha combustível, ela abasteceu e foram atrás. Quando eles saíram aqui de São Miguel, mais ou menos 1,5 km a 2 km, ela de longe avistou aquele molequinho, aquele pirralho, eu devia ter meus 8, 9 anos, avistou, vindo na carroça, ela já conhecia de longe, né? Até o jeito da égua trotar. Então ela disse para eles, aquele lá é o meu filho, né? E na época o outro policial, que eu não me recordo o nome, falou para ela que iria dar uma bronca em mim, e ela até achou ruim com o policial, falou, olha, meu filho está trabalhando, não está na rua, não está fazendo nada de errado, né? E assim ele faz todos os dias. Então a minha infância foi assim, trabalhando, e na época do café, tirar leite, tudo que o meu pai tocava para fazer, a gente fazia. E teve alguns riscos que a gente correu, como por exemplo, né, a gente buscava uma alternativa de ganhar dinheiro, porque na época aí por volta dos anos 86, 84 em diante, tinha muita mata, né? Aqui era mata, era fechado. E São Miguel, a Rondônia chovia demais, invernava 2, 3, 4 dias. Então, quando estava chovendo, não tinha como fazer nada na roça, a gente ia para o mato catar castanha. Então, meu pai dizia assim, você fica aqui no pé da castanheira, que aqui não cai a bola de castanha, e eu vou jogando para você, e ele ficava olhando para cima, caindo uma de um lado, muito risco. Mas ele fazia isso. A gente juntava ali 4, 5 sacos de castanha, esperava a chuva estiar, saía debaixo ali do pé de castanha, ia
cortando a castanha e eu ia arrancando do coco de castanha e depois a gente transportava nas costas até no barraco, né? Pau a pique, né? Na época não tinha Eternit, Telina nem nada, e ali a gente dava uma lavada no córrego, ali no riozinho que a gente tinha, e colocava na carroça e trazia para a cidade para vender aí, quem sabe hoje, por 30, 40 centavos o quilo. A gente trazia aí 100, 200 quilos, né? E a infância foi isso. Sempre procurei ajudar dentro de casa, né? Porque a nossa família chegou aqui e praticamente a gente perdeu tudo com a malária, porque chegou algumas fases que todos estavam enfermos, né? Todo mundo doente, então não tinha outro meio, né? Houve uma época que a minha mãe teve que vender até algumas vasilhas que ela tinha para poder comprar medicamento, né? Porque comida você não passava fome, né? Até hoje, né? Rondônia, o Brasil, Rondônia principalmente, é muito rico, né? Tem muita abundância. Mas na época tinha mais, você encontrava uma mandioca, um vizinho, um limão, uma abóbora, então um milho. Fome você não passava, mas a gente não tinha condição, né? A única farmácia que tinha, salvo engano, era do Daniel ou do Sérgio japonês aqui, mas a gente não tinha dinheiro na época para comprar o medicamento, então a mãe muitas vezes implorava para as pessoas comprar uma vasilha dela para poder comprar o medicamento, né? Uma situação bem precária mesmo, né? Então, eu estudei do primeiro ano à 8ª série, que na época era assim os estudos, na escola Princesa Isabel. Só tinha a escola Princesa Isabel. Só que a escola Princesa Isabel, ela era aqui perto onde é a Ideal Móveis atualmente, né? A minha primeira professora foi a professora Diná, filha do presbítero José Viana, que é o nome de uma das ruas aqui de São Miguel, né? Depois foram melhorando a escola, ali atualmente onde é a quadra da Escola Princesa, construíram ali, de madeira, e posteriormente, algum tempo, foi construído os pavilhões de alvenaria, e eu me lembro, nessa época da Escola Princesa Isabel, que eu tinha uma professora, na qual eu não vou citar o nome, mas aquilo me marcou, e eu acho que tudo na vida acontece, que seja bom ou seja ruim, nós temos que tirar algo de forma positiva, né? E essa professora, ela falava assim, eu sempre tive, na época eu tinha muita dificuldade com português, com essas matérias, eu sempre tive mais afinidade com exatas, matemática, contabilidade, e ela falava para mim assim, olha, eu tenho dó de você, você não aprende, você tem muita dificuldade. Às vezes chegava alguma outra professora na sala, ela falava assim, coitadinho desse menino, né? E nas primeiras vezes que eu ouvi aquilo, eu confesso que eu aborreci, eu fiquei um tanto triste, mas eu comecei a imaginar, eu era bem pequeno, eu devia ter meus 7, 8 anos, eu falei, bom, eu não posso abaixar a cabeça para isso. E aí eu buscava estudar ainda mais, ainda que não era um bom aluno nessas matérias, para poder dar a volta por cima, porque eu me sentia mal com aquilo. Na época não existia esse negócio de bullying, né? Podia chamar o outro de gordinho, orelha de tobogijo, dumbo, né? Eu era bem magrinho, as orelhas destacavam ainda mais, né? E era engraçado isso, mas ninguém levava a mal essas coisas, né? E isso foi acontecendo. Mas quando eu terminei a 8ª série, eu fui estudar numa escola chamada IAAMO, que fica ali em Mirante da Serra. É uma escola nos moldes de colégio agrícola. Ela é um internato chamado, né? Uma escola que você fica lá hospedada, você só sai nas férias. E ali eu estudei o curso técnico em contabilidade, o curso profissionalizante na época, técnico em contabilidade. E todo aquele trabalho, aquela loucura, aquela correria que a minha mãe, que meu pai fazia para mim estudar, resultava nisso, né? Mas não era suficiente, porque
a economia, município muito pequeno. Então nas férias eu vendia livros. É uma prática chamada comportagem, né? A gente juntava aí 10, 12, 15 estudantes, se dividia dentro de uma cidade como Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Ji-Paraná na época, e várias cidades. Eu conheço quase todos os municípios de Rondônia trabalhando com vendas de livros, né? E eu costumo dizer, você receber um cliente que quer comprar de você, que já tem esse anseio, não é difícil você vender para ele, porque ele já está predisposto a isso. Agora, você chegar para uma pessoa e convencer ele a comprar um livro, algo que realmente muitos brasileiros não têm essa teoria de leitura, é muito complicado, né? E durante longos 6 anos eu estudei dessa maneira. Para complementar, eu saía nas férias, trabalhava, então assim, meio do ano eu tinha 30 dias, eu vinha em casa um final de semana, ou no início ou no final, e o restante era trabalhando, né? Me recordo que por diversas vezes eu dormia ali na rodoviária nos bancos da rodoviária de Presidente Médici, porque ou eu dormia confortavelmente num hotel e vinha de a pé, como que eu iria vir 120 quilômetros, ou eu pegava o dinheiro e comprava passagem, né? E era assim. Foram muitas lutas, muitas lutas.